Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Na tarde de hoje, Deus me deu uma palavra e é sobre esta palavra que eu quero falar com vocês. Mas antes, eu vou soltar a vinheta. Meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra tem por título: Não há propósito sem processo. E como definir essa palavra? Através de duas histórias bíblicas. Uma é a história de Jonas e a outra a história de Paulo. Sim, o apóstolo Paulo. A história de Jonas nós conhecemos muito bem, onde Deus dá uma orientação a Jonas e ele simplesmente foge, tenta fugir da presença de Deus, o que é algo impensável, porque não há lugar na terra onde o ser humano possa se esconder da grandiosidade de Deus. Mas mesmo assim, Jonas tentou fugir, pegou um barco e tentou fugir, como se esse barco fosse ajudar ele a sumir dos olhos de Deus. Mas isso é impossível. Mas ele, teimoso, embarcou. Resultado: o barco em que ele estava começou a naufragar. E ele não teve outra opção. Ele acabou sendo engolido por um peixe, 3 dias na barriga do peixe, para, por fim, após ele orar, ele ser lançado em Nínive, um local para onde Deus o havia mandado desde o princípio. Se ele tivesse obedecido a Deus, teria poupado tudo isso. Mas Deus tinha um propósito. Ele quis usar Jonas. Poderia ter usado outro homem? Poderia, mas ele quis usar Jonas para mostrar que o processo faz parte do propósito que ele tem. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo enfrenta um naufrágio. Paulo foi preso, ele foi julgado, o destino dele era Roma. Mas antes de chegar a Roma, houve um naufrágio. Teve um processo que Deus precisava que se cumprisse, que acontecesse. Porque durante este tempo em que Paulo foi preso, já começou um processo para chegar no propósito. O processo dele ser preso, ser transportado. Neste meio tempo, houve um naufrágio e aconteceu que ele teve a oportunidade de curar pessoas, de falar da palavra. Ele falou a palavra do Senhor. Era o propósito que Deus tinha para ele. Ele falou a palavra para gentios, bárbaros. Alguns o ouviram, outros não. Paulo passou por um naufrágio, foi socorrido. Ele foi recolher lenha para a fogueira e acabou sendo picado por uma víbora. E todos ao redor dele só esperavam o momento da morte dele, julgando ele precipitadamente. Eles diziam uns aos outros: certamente este homem é um homicida.
Certamente este homem é um homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Eles condenaram Paulo. Simplesmente eles não viram além do natural. Eles disseram: pronto, este aí se livrou de morrer no mar para morrer em terra picado por uma víbora. Mas eles não tinham noção do que Deus tinha para fazer através de Paulo. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Nada aconteceu com Paulo, porque fazia parte do processo. Um processo que antecedia o propósito de Deus com Paulo. Transformar Saulo em Paulo, o mesmo que perseguiu os cristãos, pregou a palavra de Deus para pessoas se converterem e verem o poder de Deus. Paulo ficou preso, mas não foi como os demais presos. Ele ficou em uma casa e as pessoas vinham até ele. Que coisa tremenda! Os demais foram entregues para um capitão, mas Paulo foi separado. No final do capítulo de Atos 28, nós podemos ver que Paulo ficou 2 anos inteiros na própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Com tudo o que Paulo passou e enfrentou, ele recebia as pessoas que iam até ele e pregava o reino de Deus. Todo um processo para chegar no propósito. Então, não existe propósito sem um processo, porque é no processo que Deus opera, é no processo que Deus trabalha para chegar no propósito que Ele tem. Ele molda barro nas mãos do oleiro, assim como os vasos de barro têm todo um processo para serem vasos. Eles acabam sendo danificados, quebrados, refeitos. E é assim que Deus trabalha quando Ele tem um propósito na vida das pessoas. Primeiro vem o processo e depois vem o propósito. Esta é a palavra que eu tinha nesta noite. Fiquem na graça, fiquem na paz e até o próximo vídeo.